Este programa é um oferecimento Mega Borrachas, distribuição de peças e serviços e Fábrica Food. Estamos ao vivo! Vai! Pam, pam. Muito boa noite a você de casa! Nesta terça-feira, dia 5 de novembro, estamos ao vivo para mais um programa Placar Esportivo, no qual me orgulho muito poder contar com seu carinho, a sua audiência, nessa hora até às 19 horas e 30 minutos. Vamos juntos! Antes de tudo, como sempre, o meu agradecimento vai a Deus para que Ele nos dê sabedoria, tranquilidade, entendimento e, claro, muita energia positiva para levar até você os melhores conteúdos que aconteceu ao longo do dia, nessa noite, Brasileirão. Tem muita coisa legal para você aí de casa. Ao meu lado hoje, ele que é um torcedor nato de um time. O coração às vezes pulsa muito forte quando fala dele. E está aqui sempre nos nossos programas emprestando a sua qualidade. Como radialista de costume que é, ele comenta com propriedade. Júnior Rogui, boa noite. Boa noite, Danilo Dia, boa noite, corações, né? Tô com essa bola aqui na mão. E essa bola vai em especial ao nosso querido Brenner Culano, que eu tanto critiquei e agora deu a volta por cima, já tem 6 gols aí na Série B e tem tudo para despontar aí, ainda para ser o maior artilheiro do Goiás dentro dessa competição. Para que você tenha noção do nível que tá o Goiás, né? O cara com 6 gols tem chance aí de ser o maior artilheiro do ano inteiro do time do Goiás. Vai vendo, isso ainda tem chance de acesso. Daqui a pouquinho ele vai comentar sobre tudo da Série B e também desses conteúdos. Já nos Estados Unidos, a NBA, Júnior, está pegando... Aproveitou essa oportunidade e acabou virando essa partida. Daqui a pouquinho vamos mostrar como o Dragão se prepara para amanhã enfrentar o Atlético Mineiro, que vem desfalcado, poupando alguns jogadores para a decisão da Copa do Brasil. O Vila Nova que demitiu o Frontini. Quem será o novo diretor de futebol? O que se passa com o Vila Nova nessa reta final? Restam 3 jogos, qual é a meta? Terminar à frente do Goiás? Ainda colecionar pontos para quem sabe o acesso? Daqui a pouquinho vamos comentar tudo isso. Vamos para a Champions League. Está acontecendo jogos neste momento. Nós vamos mostrar os gols. Vamos também repercutir tudo da rodada e classificação dos jogos da Europa. Mas antes de ir para o intervalo, nossa equipe da produção prepara sempre um quiz interativo para você. E a pergunta de hoje é: qual treinador é o recordista em títulos da UEFA Champions League? Qual que ganhou mais? Foi José Mourinho? Foi o Pep Guardiola? Carlo Ancelotti? Alex Ferguson ou Jürgen Klopp? Você já sabe, Júnior? Já sei. Você colou em algum lugar? Você olhou? Não precisa nem colar, não. O nome dele é muito forte. Tá aí. José Mourinho, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti ou Alex Ferguson? Ou, quem sabe, Jürgen Klopp, que agora ele está à frente do grupo Red Bull, né? Tá comandando as franquias aí espalhadas pela América do Norte, América do Sul, a Europa. E quero saber a sua resposta. 629-9528-3890. Vem comigo que o nosso programa sempre tem parcerias com grandes empresas. E uma delas realizou um sorteio que foi um sucesso. A Casa da Marceneiro realizou um sorteio ontem e foi, olha, bem bacana, sobre os produtos da Fix. Produção, põe na tela, deixa eu ver quem ganhou esse sorteio dos produtos da Fix. Nós estamos vendo aí a imagem do sorteio que a Casa do Marceneiro realizou. Iniciou em 5, 4, expandiu a tela. Vamos ver quem ganhou. O sorteio foi olha só, tá aí. Quem ganhou foi Ari Souza 10. Ela foi a vencedora do prêmio da Fix, que vai poder ser retirado lá no grupo da Gemad Casa do Marceneiro, na loja da Avenida T63, com o Thiago Egea e toda a equipe desse grupo fantástico. Vamos para um rápido intervalo e na volta tem muito programa aguardando você. Até já! Estamos de volta com o nosso programa Placar Esportivo. Vamos juntos viajar para a América do Norte, porque lá a NBA está incrível. E Bruna Medeiros, como sempre, traz com propriedade os jogos de ontem. Fala, Bruna! Boa noite, galera do Placar Esportivo. Ontem tivemos muitas partidas na NBA e eu vou trazer aqui um resuminho das principais. É isso mesmo, Bruna Medeiros. Muito obrigado pelo seu carinho. E claro, a Bruna entende, você viu aí? E traz com propriedades. Ô, Júnior, ela falou e bem sobre a vitória dos Cavaliers sobre os Bucks,
E nós vemos o time de Cleveland vencendo os 8 jogos que disputou até o momento. É o líder absoluto. É o time que está despontando, o time que está tendo destaque, né? E eu estava comentando aqui com você em off, esse jogo de ontem, do Cavaliers com o Bucks, tá parecendo a reta final da Série B, né? Decidido nos detalhes, né? Na última sexta, e vai ser praticamente na última rodada aí que vai ser decidido essa quarta vaga aí que o Sport vai dar de graça para alguém. Ele é líder da Conferência Leste e o Celtics, Heat, Knicks, Nets e Bulls seriam os classificados desse momento. Já na Conferência Oeste, vemos o OKC com 7 jogos e 7 vitórias. O Suns, o Dallas em terceiros, o Golden em quarto, os Rockets em quinto e os Lakers em sexto. Depois a gente conserta aí, produção, sem problema. Vamos pra cima. Põe na tela, então, os confrontos que vai acontecer hoje. Olha só, hein? Vou chamar a atenção de 2. Os Cavaliers jogou ontem, mas já joga amanhã de novo. Vai visitar lá em New Orleans o time dos Pelicans. Jogo interessante também lá na cidade de Boston. A equipe do Golden enfrenta os Celtics, atuais campeões. Júnior? Eu também vejo ali o meu Bulls, né? Meu Chicago Bulls jogando com o Mavericks, do Doncic. Ixi, lá em Dallas ainda. Lá em Dallas. É um joguinho também que chama muita atenção. Eu vejo ali o Lakers jogando com o Grizzlies também. O basquete americano ele é sempre muito equilibrado e é uma técnica muito boa. Tanto é que eles são superstars aí de todas as Olimpíadas. Sem dúvida nenhuma! Amanhã você pode acompanhar todos esses confrontos aí da NBA. E com o oferecimento da Casa do Celular, a nossa equipe faz um merchan interessante sobre essa grande empresa para você. Você que precisa de uma celularia de qualidade, onde você encontra aparelhos que não há em outro lugar, são 204 lojas espalhadas pelo Brasil. E no nosso estado de Goiás, na capital, em Goiânia, tem 8 lojas dessa Casa do Celular. E lá é barato e sempre será. Você encontra auricular, você encontra aparelhos, você encontra tudo o que precisa, capas, acessórios. É incrível. Visite uma das lojas da Casa do Celular no Shopping Passeio das Águas. Tem uma magnífica, fui super bem atendido. Vai lá e visite. Chegou o momento agora, hein? O Natal se aproximando, é hora de você oferecer à pessoa que você tanto ama um celular de primeira, com a tecnologia de ponta que você encontra na Casa do Celular. Alô, Alexandre Luiz, um abraço, meu amigo. Muito obrigado por tudo aí, aqui está conosco no nosso programa Placar Esportivo. Tem um time que está despontando nessa reta final. E estamos falando do Goiás Esporte Clube. Emendou umas vitórias consecutivas incríveis nessa reta final. O time já está jogando a la Mancini e ainda tem chances de acesso, Júnior? Ou calma lá, nós vamos lamentar alguns pontinhos. Eu acredito que o Goiás vai lamentar, né, alguns jogos que ele fez de maneira muito abaixo, tecnicamente falando, que é o jogo que ele perdeu para a Chapecoense, que dentro da Serrinha, um time que está praticamente rebaixado, perdeu para o Ituano, outro time que está praticamente rebaixado, e o jogo que ele fez, que era contra o seu arquirrival aqui do nosso estado, que é o Vila Nova. Era um jogo que o Goiás precisava ganhar, o Goiás estava vindo de uma sequência boa de jogos, tinha ganhado do líder do campeonato, então o Vila Nova vinha para jogar com o Goiás, respeitando o Goiás dentro da Serrinha, e no lance de pênalti o Goiás acabou perdendo aquela partida. Então são 9 pontos aí que ficaram para trás, que hoje colocaria o Goiás aí em chances reais de até estar disputando aí com o Santos essa questão do título. Mas o Goiás ele vai ficar assim ali na beirinha, lamentando esses 2 ou 3 pontos que vão faltar para ele subir para a Série A. Eu não acredito no acesso mais em função disso, né? É lógico, a matemática possibilita o Goiás de chegar no acesso. Eu não sou contra a matemática, até porque são números exatos. E o Sport ontem perdeu. Então o torcedor do Goiás se enche de esperança, Danilo, com esse tipo de acontecimento. Se hoje o Mirassol perde também, a esperança vai renascer novamente. E para que milagre melhor para um time que é verde e joga no estádio chamado Serrinha, que eu fui lá nesse final de semana para participar, inclusive muita gente mandou um abraço, né? Me reconheceu lá. Pô, que bacana. Falando, me chamou de coração lá. Olha, o coração tá aqui assistindo o jogo e tal, e viu que o Goiás evoluiu tecnicamente. É um time que não sofre mais gols, tem uma defesa consolidada ali com o Messias e com o Lucas Ribeiro, e é um time que fez um gol no time do Guarani e soube sofrer, porque o time do Guarani também jogou muito bem. Mas chances de acesso, eu acredito que o Goiás não sobe mais. O Goiás, que em caso de triunfo nos próximos 3 e últimos jogos, vai colecionar 7 vitórias consecutivas, algo inédito nessa Série B. Ele enfrenta o CRB em Alagoas no próximo sábado às 17 horas, e o CRB que venceu ontem, o Amazonas lá em Manaus, e depois fecha com o Grêmio Novo Horizontino já classificado para a Série A,
aqui em Goiânia. O que esperar desses próximos 9 pontos do Goiás? O Goiás ele vem numa crescente, então o jogo contra o CRB o Goiás vence, o jogo contra o Amazonas o Goiás vence, o jogo contra o Novo Horizontino, se ele houvesse ainda uma possibilidade de estar buscando o acesso ou o título da competição, que para mim nessa altura do campeonato já vai estar na mão do Santos, o Goiás tem toda a chance de vencer as 3 partidas. Mas é aquilo que nós falamos, né? Você venceu, você pegou uma linha contínua na hora errada do campeonato. Se ele pega esses 7 jogos de vitória no meio do campeonato, hoje a realidade do Goiás seria totalmente outra. Aí detalhe, o time está começando a pegar a cara do Mancini sim, e eu manteria ele sim para 2025, para o time do Goiás voltar a ser o time grande que ele é, jogando dentro da Serrinha e sendo respeitado pelos seus adversários quando vem de fora para cá. Porque nessa Série B ninguém respeitou o Goiás. O Vila Nova continua sua senda preparatória para o próximo confronto diante da Ponte Preta. Daí para lá começa uma sequência de fatores que vem contribuindo para que o Vila Nova não chegasse à Série A. A minha opinião é essa, o time do Vila Nova não pode cometer os mesmos erros gerenciais no ano que vem que cometeu nesse ano e no ano passado. Vamos ver os próximos 3 jogos que o Vila Nova ainda tem para cumprir nessa Série B? Na próxima segunda, dia 11, às 18h30, recebe a Ponte, virtual rebaixada, recebe o Ituano também no próximo sábado, às 21 horas, que também está quase lá com os pés na Série C, e visita o Paysandu lá em Belém para fechar a Série B. Que pedreira, hein? De que esperar do Vila, desmotivado já nessa reta final, nesses próximos 3 jogos, Júnior? Olha, tanto que a tabela era boa para o Vila Nova subir. Se você for avaliar, por exemplo, vai jogar com a Ponte Preta rebaixada. O Ituano está praticamente rebaixado também. E vai jogar contra o Paysandu, que vai disputar a Copa Flávios, né? Que ficou ali no meio, não tem Sul-Americana, vai ficar ali para disputar não sei o quê. Então, o Vila Nova tinha 3 jogos para ele vencer os 3. Para ter essa chance de acesso, mas acabou pecando em alguns jogos, derrotas aí acachapantes que fizeram com que o Vila Nova perdesse esse ânimo e não chegasse. Para mim, o Vila Nova vence a Ponte Preta, vence o time do Ituano e perde mais uma vez para o Paysandu, jogando lá na Curuzu. Esse é Júnior Rugui, tecendo seus comentários sobre a Série B. E o nosso repórter, ele já estava com saudades. O Beto Mendonça foi às ruas para perguntar à voz do povo: quem termina à frente nessa Série B? O Vila ou o Goiás? Veja o que o povo respondeu. Depois da vitória do Goiás sobre o Guarani pelo placar de 1-0, o time esmeraldino ultrapassou seu arquirrival na tabela, ficando em 6º lugar na competição. Devido a isso, a equipe do Placar Esportivo foi às ruas para saber do torcedor quem fica à frente até o final da competição, Goiás ou Vila Nova? Pra você, quem termina a Série B na frente, Goiás ou Vila Nova? Goiás, aí. Agora eu me embalou, agora o time embalou, agora o Timão Verdão vai pra frente. Quem termina na frente, Goiás ou Vila? Goiás. Goiásão. Periquito. Goiás ou Vila? Uai. Não gosto de nenhum dos dois, então vamos pôr o Vila, né? Que meu sogro é Vila Nova, fazer uma média com ele. Fazer uma medinha com ele. Pro senhor, quem termina na frente na Série B, o Vila ou Goiás? Vila Nova. Vila Nova. Pra você, quem termina a competição na frente, o Vila ou o Goiás? O Vila. É. Aí não vou responder, não. Não tô sendo mimbado. Pra você, quem termina o Brasileirão na frente, o Vila ou o Goiás? Não, moço, Tigrão. Não, mas você tá perguntando quem vai, é futuro, não é? A resposta é futurística, Tigrão. Pois é, o Vila Nova foi derrotado pelo Santos e por causa disso desceu uma posição na tabela, vendo o seu arquirrival ultrapassá-lo para ficar em 6º lugar. Será que o Vila Nova ainda tem fôlego para ultrapassar o Goiás nas próximas rodadas? Eu vou deixar essa pergunta para vocês nos estúdios. Eu sou Beto Mendonça, para o programa Placar Esportivo. Beto, o pessoal na rua tem uns que está na dúvida, nem sabe, o Vila, o Goiás não gosta de nenhum, mas prevaleceu o Vila Nova. O torcedor colorado é, como você disse, ainda motivado pela regularidade do time ao longo da Série B, mas, no fundo, decepcionado pelo não acesso novamente, Júnior. Esse não acesso aí é uma decepção muito grande para o Vila Nova, e agora a gente entende quando tem aquelas pesquisas políticas daqueles não responderam ou não sabem, né? Essa turma aí que o Beto estava entrevistando. Um abraço, Beto, saudade de você, Betão. O time do Vila Nova, ele não termina na frente do Goiás. O time do Goiás, ele vem com uma motivação melhor para esses próximos jogos,
E o Goiás, eu acredito que termine sim na frente do time do Vila Nova. Eu fiz uma promessa pro Danilo em off, ele não vai falar, né? E acabou que, graças a Deus, eu não vou precisar cumprir. Mas depois eu vou contar pra vocês. Espera a Série B acabar daqui 2 semanas e aí eu vou contar, viu, Júnior? Nosso telespectador, nosso amigo de casa merece. Vamos de gols de Série B? Porque tem um time que tem a mesma pontuação do ano passado. E não é que tá perdendo igual ao ano passado? Será que vai ficar de fora? E tivemos grandes jogos. É isso mesmo, Beto Mendonça. Após os confrontos de ontem, o Santos mantém a liderança e já com os 2 pés na Série A, 65 pontos. Eu posso dizer o mesmo do Grêmio Novo Horizontino, que em 2 deslocações fora de casa, colecionou 6 pontos e agora fará 2 jogos, precisando apenas vencer um dentro do seu estádio lá no interior de São Paulo. O Sport treme lá em Recife, 59 pontos, e o Mirassol, que joga na rodada, pode ir a 62 pontos. Essa vaga vai ficar entre Sport, Ceará e Goiás? Será? Até o Operário um pouco mais distante vê aí como possibilidade. Os confrontos de hoje, para encerrar a 35ª rodada, estão aí. Amazonas recebe o América Mineiro, que ainda vislumbra uma pequena possibilidade em caso de triunfo hoje. O Brusque e Botafogo fazem um jogo da morte ou da vida lá no interior de Santa Catarina. E o Mirassol recebe o Coritiba, sendo um dos melhores mandantes, e se vencer hoje, isola como o melhor dessa Série B no quesito jogando em casa. Rogui? O time do Mirassol vai receber o Curitiba, que também surpreendeu o Vila aqui, que também não perdia no Oba, né? Então, a Série B, ela tem os suas nuances, né? E é um campeonato que não perdoa aqueles que erram. Pode ver que o Curitiba, com um elenco muito bom, tá aí aos meados também não subir. O Goiás, que formou um elenco muito bom, também está capengando aí, não vai subir. E o time do Sport correndo o risco de ficar de fora e o Ceará morder essa 4ª vaga aí, Danilo. A Série B vai ser decidida assim, ó, no último jogo, nos últimos minutos. É assim, é emocionante Campeonato Brasileiro da 2ª Divisão. Esses times querem estar no lugar do nosso Dragão. E por lá teve entrevista nesta tarde na antevisão do jogo de amanhã, que vai receber um Galo todo modificado. Mas deixa eu ouvir quem falou conosco por lá. Põe na tela. Primeiramente, quando a gente está aqui, porque a situação não está muito boa, né? Quando assume interinamente. Mas nós, como comissão da casa, vamos receber essa missão, né? De poder conduzir o Atlético aí nessas 7 últimas rodadas. E o objetivo da comissão permanente do clube é fazer uma reta final de campeonato melhor possível, na tentativa de mudar um pouquinho esse retrospecto nosso após aí o 2º semestre, que não foi dentro daquilo que a gente estava esperando em termos de performance. Com relação ao grupo, né, após a saída do Humberto, a gente percebe que é um grupo que sentiu essa questão. Toda mudança de treinador gera para eles assim uma postura assim de no primeiro momento meio baixa, mas ao mesmo tempo eles entendem também que eles precisam também reagir, né? São 7 jogos que nós temos pela frente. Na questão profissional deles também, né? Porque estão se mostrando para o mercado. E com relação ao Campbell, ele vai treinar normalmente, está treinando normalmente, não está sendo feito nenhum trabalho especial para ele. E o daqui para frente, nós da comissão permanente é tentar, né, visualizar a melhor equipe, aqueles jogadores que estão mais encaixados para enfrentar, por exemplo, o Atlético Mineiro, né? E vai ser avaliação no dia a dia, no treino, com performance, e é assim que a gente vai estar desenvolvendo o trabalho com eles. Isso mesmo. O Dragão que joga amanhã diante do Atlético Mineiro em Goiânia, um jogo para cumprir tabela. O que fazer nesse momento para energizar esses jogadores, Rogui? Porque não é fácil, ainda ter 6 jogos pela frente e já não soma absolutamente nada nessa luta aí que o ano que vem vai disputar a Série B. Fica para os jogadores do Atlético demonstrar um certo valor para continuar no ano que vem no time do Atlético, até porque jogadores que são rebaixados, eles não são bem vistos com times da Série A. Por exemplo, o Alisson foi rebaixado com o Goiás no ano passado e os times da Série A não procuraram. Agora ele subiu com o Vila Nova e o Sport já está sondando aí para levar caso o Sport suba, né, também. Então, mostra aí uma certa realidade no elenco do Atlético para buscar esse espaço para continuar a ter renovação de contrato, né? Para mim, na minha opinião, o Charlon já deu o que tinha que dar no time do Atlético, já é um jogador que já tinha que ir embora também. Mas tem aí o Campbell, que são jogadores que destacaram, mesmo que aí dando os seus chutes, os seus gols,
jogando pelo time do Atlético, e pode, o tal do Gonçalo também. Podem ser úteis para o ano que vem. Para o ano que vem. Então são jogadores que podem agregar numa Série B do time do Atlético. Mas o resto do campeonato do Atlético é igual picolé de água, não tem graça nenhuma. E ontem teve o clássico em São Paulo. A Neoquímica Arena recebeu até cabeça de porco no jogo em que o Corinthians saiu vencedor desse grande duelo. Veja aí. O Botafogo está com a mão na taça e se vence hoje abre 6 pontos do Palmeiras. Pode ir a 67 e o Palmeiras, que perdeu na rodada, ficar com 61. O Fortaleza, 60 pontos. E o Flamengo fechando o G4 com 55 pontos. E ali embaixo, na zona de abaixamento, vemos o Atlético Paranaense com 34. O Juventude também. Cuiabá, 28. E o nosso Dragão com 22 pontinhos. Nossa senhora, essa zona de rebaixamento. É sobre isso que eu quero comentar com você, Júnior. A nossa equipe preparou essa tabela. Do 14º ao 18º lugar, esses 5 times ainda têm chances de beliscar uma dessas vagas indigestas que é ali para descer para a divisão. Ser classificado para a Série B. Qual desses times aqui você vê com mais possibilidades de descer para a Série B? Para mim, o Atlético Paranaense ele está numa sequência de jogos muito ruins, né? Então é um time que não conseguiu render, é um time que geralmente se destaca jogando ali no seu gramado sintético, mas eles não vêm fazendo um bom ano. O time do Fluminense, na minha opinião, não cai, e o time do Criciúma é um time muito duro, né? É um time que acaba vencendo jogos fora de casa, surpreende fora de casa. E o time do Red Bull tem aquela questão, né? Tem a questão do investimento, no final o dinheiro fala mais alto, jogador com bicho, você já foi jogador, você sabe muito bem como funciona. Mas na minha opinião aqui, o Atlético Paranaense é um grande favorito a endossar essa questão da queda. O calendário do Furacão que você cita, ele pega o São Paulo no Morumbi, depois recebe o Galo numa vitória ou uma pós-derrota da Copa do Brasil. Então pode ser um trauma aí, pode ser um jogo festivo, pode ser que os jogadores tenham com foco já para Conmebol Libertadores, ganha esses 2 próximos jogos, para mim ele tá livre. Para mim, quem está perdendo muitas forças é o Juventude. Ele faz um jogo complicado contra o Bahia, dentro de casa, depois faz um clássico, recebe o Cuiabá já morto e fecha com um Atlético Mineiro já na antevéspera do jogo da Conmebol Libertadores. Sim, só que aí nesse jogo aqui contra o Atlético Mineiro com certeza vai mandar o juvenil para lá, entendeu? O time do Cuiabá já está rebaixado. Então o time tem uma grande chance. Ele faz 4 pontos aí. Isso. Os times do Rio Grande do Sul têm um histórico de se ajudarem, entendeu? Então ele não vai deixar ali que o time do Juventude caia, até porque é importante para o Rio Grande do Sul, que sofreu muito esse ano com as questões das chuvas e tal, e ter 3 representantes lá para ele. Por isso que eu qualifiquei aqui o Atlético Paranaense, justamente por isso. O adversário mais duro aqui do Juventude é o Bahia, só que o Juventude esse ano surpreendeu até na Copa do Brasil. Foi, né? E ele é um bom mandante nessa Série A. Ele é um bom mandante na Série A. Ele complicou até o Palmeiras em um jogo de 8 gols. Então, assim, se você for avaliar aqui, o time do Atlético Paranaense não vem com histórico bom de vitórias, e o time do Juventude, ele tem essa força de se reerguer. E ele perde um jogo crucial, que foi pro Vitória nesse final de semana, então, né? Foi um confronto direto. Você vê que o Vitória direto, nem aqui né? tá, ele já tá aqui, ó. Isso, então o Criciúma, por exemplo, o Criciúma tem o Cruzeiro jogando lá no Mineirão, para mim ele perde, mas ele tem o Vitória em casa que ele ganha, e tem esse confronto que é duríssimo, né, que é contra o time do Fluminense. O Criciúma, se você for analisar bem, ele tem possibilidade de fazer 3, 4 pontos no máximo. No máximo. O Inter é um dos melhores times do retorno. Isso. Cruzeiro fora é difícil. E o Inter não vai abrir pro Criciúma nunca. É igual eu te falei, times do Sul, eu já sei por histórico que eles se ajudam, né? Eu já vi, por exemplo, o time do Grêmio abrir pro Juventude não cair em alguma competição. Não me lembro o ano agora exato, que é muitos campeonatos aí de pontos corridos para trás. Mas aqui, para mim, o Atlético Paranaense, ele tá aí merecendo mesmo beliscar uma Série B, justamente para dar mais valor a essa questão do campeonato e tal, e os jogadores colocarem mais o pé. O time do Atlético Paranaense, ele tem muito essa questão de estar lá no seu gramado sintético. O seu diretor, o Petralha, é um cara muito falastrão, aquela coisa toda. Está na hora de beliscar uma Série B. Está na hora de beliscar uma Série B. Tem times também brigando pelo título. E nós colocamos aqui na tela agora, saímos da parte de baixo e pontuamos apenas os 3 que ainda têm reais chances de conseguir esse título. Botafogo, 64 pontos, pode ascender a 67 nesse jogo que faz daqui a pouquinho contra o Vasco. O Palmeiras já jogou nessa rodada e o Fortaleza também ganhou, encostou na vice-liderança com o Palmeiras. O calendário do Botafogo: Cuiabá em casa, Atlético Mineiro fora, o Vitória em casa e o Palmeiras fora, e depois ainda tem mais um jogo aqui, 2 jogos para serem completados. O Palmeiras, que já jogou nessa rodada, enfrenta o Grêmio em casa, o Bahia fora, o Atlético Goianiense aqui em Goiânia e o Botafogo no Allianz Parque,
que é o jogo do título aqui. Um jogo que pode definir muita Pode coisa, definir o título. faltando 2 rodadas apenas para acabar. E se falando do galopeira, né, meu amigo cavalo paraguaio... Esse ano não vai ser, né? Tomara que não. O time do Botafogo aí, desde 95, não conquista o Campeonato Brasileiro. Então é um time que esse ano ele merece ter sim um campeonato. Ano passado deixou de graça pro time do Palmeiras. Não é possível que esse ano ele vai fazer isso novamente. E tá jogando o melhor futebol. O melhor futebol e, para mim, na minha opinião, é o campeão da Libertadores. Faz duas vitórias aqui, coleciona 6 pontos. Isso, Cuiabá e Vitória, que para ele já passou, né? Já ganhou. E o Vasco hoje um jogo interessante. Engraçado como é o Campeonato Brasileiro, né? Nós vamos ter uma final da Libertadores dentro da competição, dentro do campeonato. Verdade, que é o Botafogo. na 34ª rodada. Isso, e vamos ter uma final de Campeonato Brasileiro dentro do Brasileiro também, que é Botafogo e Palmeiras. É o Campeonato Brasileiro com as suas nuances de surpreender todo mundo. Se você é torcedor do Palmeiras, se você é torcedor do Botafogo, prepara aí sua ponte safena, que vem muito sofrimento pra frente. Tem muita emoção pela frente. Emoção também que foi no dia de hoje, que viveu o jogador do Flamengo, Bruno Henrique, ao ser acordado... de uma casa de apostas e por contas de milhões aí, que ele pode muito bem, com seu talento, ganhar. E o Flamengo se pronunciou, né, através de uma carta. Ele escreveu hoje nas suas redes sociais que o clube ainda não teve acesso aos autos do inquérito, uma vez que o caso corre em segredo de justiça, mas que vai continuar a investigação, e o atleta segue exercendo suas atividades profissionais normalmente, treinou e já está em Belo Horizonte, onde a delegação do Flamengo vai pernoitar para amanhã enfrentar a equipe do Cruzeiro, e ele segue praticando o bom senso com o jogador que ainda está sob investigação sigilosa. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Vamos para um rápido intervalo? E na volta, se prepare, tem os gols da Champions, tem dicas preciosas do João Augusto com o placar do investimento e você vai conferir também a resposta do nosso quiz interativo. Até já! Estamos de volta com o nosso programa Placar Esportivo. Muito obrigado pelo vosso carinho, a sua audiência é super importante para o nosso programa. Vamos lá para Paris, onde aconteceu o Masters 1000 e olha, um alemão venceu e já é o número 2 do mundo. Veja aí. Neste domingo... Parabéns, Alexander Zverev, o alemão que venceu o Masters 1000 de Paris e é o número 2 do mundo e vai para o ATP Finals em Turim. E uma notícia de última hora que o João Augusto já está posicionado ali, me trouxe que o Novak Djokovic, o sérvio, abandonou e está fora do Finals. Mas já que eu falei no João, deixa ele trazer essa notícia também, porque todas terças e sextas é dia de quê, produção? Esse quadro tem o apoio de Dial Distribuidora e Primeira Mão by Saga. É isso aí, Danilo. Boa noite para você, boa noite, Rogui. Boa noite a você, telespectador. Seja bem-vindo aqui a mais um quadro Placar do Investimento dentro do nosso programa Placar Esportivo. E hoje trouxe um assunto muito importante, delicado, mas como a gente sempre vem fazendo aqui durante esses meses aí, informando você sobre o mundo das apostas esportivas. A gente vê aí, a gente é atingido por uma enxurrada de propagandas de casas de apostas, por uma enxurrada de matérias, de jogos, de pessoas que perdem dinheiro nesse mercado, com jogos do Tigrinho, por exemplo, com jogos de aviãozinho. Então, nosso papel aqui é esclarecer, mostrar para você a diferença entre a aposta esportiva e esses jogos de azar. A gente preparou um material aí para você ler, algumas coisinhas que diferem o que é uma aposta esportiva e o que é um jogo de azar, para você não confundir e não acabar colocando tudo ali no mesmo balaio. Você, o primeiro assunto nosso, na primeira linha, você vai ver, apostas esportivas estão legalizadas no Brasil. Isso já é uma diferença fundamental em relação a jogos de azar que ainda são proibidos, em que pese ter projeto no Congresso para poder legalizar esses jogos, mas hoje só as apostas esportivas que são legalizadas, regulamentadas, e você tem segurança jurídica para você apostar. A aposta esportiva nada mais é do que você apostar em um evento esportivo, através de estatística, de probabilidade, é aquele momento em que você coloca
coloca o dinheiro e você já sabe quanto vai retornar para você caso você ganhe. Então, por mais que o esporte, existe uma imprevisibilidade no esporte, ele tem estatística, eles têm tendências, então é algo que dá para estudar e criar métodos para isso. Diferente do jogo de azar, que você depende exclusivamente da sorte ou até do algoritmo que as pessoas que produzem esses jogos colocam lá. Então, eles sabem a quantidade de rodadas que vai ser vencedora e a quantidade de rodadas que serão perdedoras. E, obviamente, você vai perder mais do que ganhar nesses jogos. Além de outros temas que a gente colocou aí também, as apostas esportivas, elas podem ser sim uma fonte de renda segura, de investimento, de renda extra para você, desde que trabalhe de forma séria, como a gente vem tentando conscientizar aqui no decorrer desse quadro nos últimos meses. Já o jogo de azar, não. Se você quiser brincar com o jogo de azar, colocar uma moeda lá para testar, beleza, mas sabe, isso nunca será considerado uma fonte de renda, porque não tem como você ter previsibilidade nesses tipos de jogos. Você não controla isso, o ganho e a perda, diferente das apostas que você ainda pode ter sim algumas tendências. Então fica a nossa dica, nosso esclarecimento de hoje é separar. Toda vez que você vê casos de jogos de tigrinho, aviãozinho, qualquer outro tipo de jogo de azar, jogo do bicho, por exemplo, nada disso é igual à aposta esportiva. A aposta esportiva é diferente. A aposta esportiva pode ser sim, trabalhar de maneira séria, uma fonte de renda lucrativa para você, e é o que a gente tem provado tanto aqui no programa quanto nessa duração de mais de 3 anos de consultoria que temos aí, com inúmeros clientes satisfeitos pelo Brasil e pelo mundo. E dito isso, vamos aqui às dicas de hoje. Preparei dicas hoje para o basquete, privilegiando o nosso NBB, que é o nosso basquete, a primeira divisão do Brasil aí. Hoje não tem NBA, né, mas tem o NBB. Temos um confronto paulistano aí, um confronto paulista no NBB, o paulistano contra o Corinthians. Estamos no mercado de pontos nesse jogo, mais de 156 pontos, o que significa, se a partida tiver 155 para baixo, a gente perde. Se tiver exato 156 pontos, a gente ganha. Se tiver, a gente ganha não, a aposta é devolvida. Se tiver mais de 156 pontos, a gente ganha a aposta numa odd de 2,01, 1% da banca lá na Pinnacle. E a segunda dica de hoje... É a somatória dos pontos do jogo. É a somatória dos pontos das duas equipes, é o total da partida. E a segunda dica também é num confronto paulista pelo NBB, São Paulo e Pinheiros, na casa do São Paulo. E aqui nós estamos posicionando handicap negativo para o São Paulo, handicap de menos 7,5. O que significa? O São Paulo precisa ganhar o jogo por 8 pontos ou mais para a gente obter lucro nessa aposta com a odd de 2, 1% da banca lá na Pinnacle. Se o São Paulo vencer a partida por 7 pontos ou menos, a gente perde a aposta. Então ele precisa fazer 8 pontos ou mais de diferença. São Paulo, hein, João? O São Paulo é uma equipe melhor e começou bem, viu? O NBB, o São Paulo. O Pinheiros é uma equipe jovem, está reformulando ainda aí, muitos jogadores da base do Pinheiro, que é um time tradicional, né, no esporte brasileiro. Então o São Paulo começa melhor e tem um elenco mais forte também. Então acredito nessa vitória em casa do São Paulo por essa diferença de pontos aí. Essas foram as dicas de hoje. Espero que todos tenham boas apostas aí. Qualquer dúvida é só entrar em contato conosco. Nós temos aí um 629-98630171 e as nossas redes sociais, o @JA Investimento Esportivo. Estamos lá para esclarecer qualquer dúvida que você tiver e para te ajudar nessa caminhada aí. Até o próximo quadro, até mais. Todos ficam com Deus aí. É isso mesmo, João. Muito obrigado pelos ensinamentos que você traz e a clareza, né, de saber diferenciar o que é uma aposta esportiva e do que é esses jogos ilegais que acontecem principalmente aqui no nosso Brasil. Agora aumente o som, porque chegou a hora, Júnior. Chegou a hora da maior competição de clubes do planeta Terra, a Champions League da Europa. Primeiro jogo que aconteceu, nem Lewandowski, nem Haaland, ninguém tem mais gols que o sueco bom de bola. Se continuar assim, o Tubarão vai, pegar cresceu o olho. E a bola de ouro provavelmente vai para aí ano que vem. É isso mesmo. Esses foram os jogos que aconteceram agora à tarde. Mas, produção, e amanhã, o que temos? Nesta quarta-feira da Europa. Classificação, apenas o Liverpool venceu os 4 jogos que disputou, tem 12 pontos. O Sporting de Victor Gyökeres com 10. O Mônaco também, que venceu o Barça, vai vendo, o único time na atual temporada. Borussia Dortmund, Aston Villa com 9. O City, depois dessa derrota, com 7. O Brest também e a Inter com 7. Mas lembrando que amanhã tem mais jogos e esses times podem ficar fora dos que classificam diretamente, Júnior.
Exatamente, aqui a minha surpresa sempre fica pro Paris Saint-Germain, né? O que acontece com esse time? Que ele nunca deslancha, né? E joga amanhã. Tem abraços aí, né? Muita audiência nos acompanhando. Tem um abraço muito especial aqui pro nosso querido Branquinho lá da Eurofix, nos recebeu muito bem lá essa semana. Deixa aqui a minha gratidão pra você, abraço também pro seu Lindomar, que tá assistindo a gente, seu fã. Ah, é? Seu fã da Muito sua obrigado. cidade, nasceu também em Séries. Séries? O seu legal. Lindomar assistindo a gente lá, pra minha esposa e pro meu filho Jarbas Daniel, e o coração vai pra nós três, né? Mas antes de ir embora, tem a nossa resposta do quiz, que eu quero saber. Quem foi o treinador que mais títulos ganhou da Champions, Júnior? Nosso querido Carlo Ancelotti, com 5 títulos da Champions, e foi o único que foi campeão de todas as regiões da Europa. Venceu com o Milan, venceu com o Real. Isso. Ele é o colecionador de Champions. É o mestre Champions ele, só não veio pra seleção brasileira, mas tá bom. Um abraço pra você. Fique com Nosso Deus. abraço. Bom descanso. A você de casa, beijo grande. Coração Nos vemos pra amanhã. vocês.